pessoal, estamos aqui para mais um programa Conexão Rema. Cremos na palavra de Deus que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Então hoje temos certeza que você vai ser influenciado por essa palavra poderosa. Abre o seu coração que Ele vai falar com você. Tire suas dúvidas através do nosso e-mail ou também pelos nossos telefones. Acesse também nossos sites www.rema.org.br e www.verbodavida.org.br. Fique com a palavra e seja grandemente edificado. Conexão Rema. Olá pessoal, meu nome é Mário Prieto, nós estamos aqui para mais um programa Conexão Rema. Hoje nós vamos estar aqui reunidos para a gente poder estar falando a respeito da palavra de Deus, trazer luz para o teu entendimento, para o nosso entendimento e sabedoria de Deus, para você entender a vontade de Deus, para você conhecer a vontade de Deus, para você poder viver a vontade de Deus, né? Então, o assunto que nós vamos estar falando hoje, nós vamos falar com relação à doutrina, né? Às vezes as pessoas confundem, acham que essa palavra doutrina é uma palavra de homem, né? Doutrina é algo que vem de homens e que a gente tem que fugir de doutrinas. Olha, a Bíblia fala a respeito de doutrina. Nós temos que fugir da doutrina de homem. Nós devemos fugir das tradições de homens. Mas nós não podemos se esquecer dessa palavra doutrina, porque a Bíblia fala muito a respeito de doutrina. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e também da doutrina, porque fazendo isso, você vai salvar não só a ti mesmo, mas também aqueles que te ouvem. No livro de João, capítulo 7, versículo 16 também, Jesus disse: a minha doutrina não é minha, ela é daquele que me enviou. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: se alguém ensina alguma doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo o amor, este tal é soberbo e nada sabe, delira acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, ruins suspeitas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Então a palavra doutrina, ela é uma palavra bíblica. Jesus falou sobre doutrina e ele disse que a doutrina que ele ensinava e que ele pregava não era dele, mas era a própria doutrina do Senhor, do Criador. Então, depois ele conclui no versículo 17, se você quer agradar e quer saber se essa doutrina ela é verdadeira, e se você quer agradar a Deus por essa doutrina, ele diz, pratica ela, e você vai conhecer se essa doutrina é verdadeira ou não. No livro de 1 João 5, no versículo 20, João disse, né, o Filho de Deus, Cristo, ele já veio, já nos deu entendimento para conhecer aquilo que é verdadeiro. E naquilo que é verdadeiro, nisso nós estamos, em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus disse no livro de João, ele disse no João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdadeira doutrina, a sã doutrina, são aquelas que estão alinhadas com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a doutrina que é segundo o amor, porque ele disse, né, um novo mandamento vos dou, amai os vossos amigos, amai os próximos como eu vos amei. Então, quero falar um pouco sobre doutrina, né, e durante essa semana que vem aí, eu acredito que nós vamos estar falando bastante a respeito disso, doutrina. E eu quero falar de uma doutrina muito errada, uma doutrina que se prega por aí, e que não tem nada a ver, totalmente desalinhado com a palavra de Deus, desalinhado com a doutrina de Cristo. Às vezes você pode me perguntar, mas pastor Mário, você tem direito de falar contra a doutrina? Você pode falar, você pode criticar, julgar a doutrina? Posso? Você também pode. Jesus, ele disse que era para a gente ficar com aquilo que ele disse com relação ao Pai. E Jesus, ele nos recomendou a ensinar aquilo que ele havia nos ensinado. No livro de Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo disse, olha, se alguém ensina algum evangelho, o qual nem é outro, porque só existe um, ainda que um anjo do céu venha e ensine alguma coisa diferente daquilo que vos temos anunciado, que isso seja anátema, ou seja, condenado, julgado e condenado e amaldiçoado. Então, nós podemos julgar a doutrina, podemos condenar uma doutrina, podemos amaldiçoar uma doutrina. Toda doutrina que não se alinha com as palavras de Cristo,
elas são dignas de serem amaldiçoadas, de serem condenadas, julgadas e condenadas. No livro de 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia diz, quando alguém te profetizar, quando alguém falar como Deus falando, como se fosse Deus falando, que os outros que estão ouvindo julguem a profecia. Então toda profecia, toda palavra que é proferida em nome de Deus, ela tem que ser julgada, ela merece ser trazida em juízo. Então não tem nada de ilícito, nada de errado nós falarmos contra falsas doutrinas. Mas lógico, nós não estamos aqui para falar contra pessoas, não estamos aqui para criticar pessoas, nós estamos aqui para julgar as pessoas, não estamos aqui para julgar as igrejas, julgar lideranças, mas nós estamos aqui para julgar as doutrinas. E uma doutrina que eu quero falar hoje é a respeito da doutrina da que vem através da lei, que é os sábados, guardar dias, guardar sábado. Falar a respeito também de comer alimentos, não poder comer carne de porco, não poder comer animais com pata fendida, que tudo é costume da lei e vem da lei. Eu quero falar um pouco a respeito dessas doutrinas. A Bíblia não fala nada a respeito disso. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Timóteo chama essas doutrinas como doutrinas de demônio. O Novo Testamento não fala a respeito dessa doutrina. O Novo Testamento, em momento algum, fala a respeito de guardar a lei, de servir a lei de Moisés, de guardar aquilo que Moisés ensinou, que Moisés fez. Não, a Bíblia não fala sobre isso, muito pelo contrário, ela fala contra isso. O Novo Testamento fala contra tudo isso. O Novo Testamento fala contra guardar a lei, guardar os costumes de Moisés. Contra. No livro de Atos, capítulo 15, eles se reuniram porque muitos irmãos que tinham saído do meio do povo de Deus, estava saindo e fazendo o povo aguardar a lei de Moisés. Então eles se reuniram no lugar, tiveram uma não pequena contenda entre eles, e eles foram discutir a respeito disso. E a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: olha, não vos colocaremos em cargo algum, a não ser que vocês se desviem da prostituição, da fornicação, da carne sufocada e do sangue, das quais coisas faz muito bem se vocês fazerem e se afastar delas. Foi a conclusão que eles chegaram: não vamos pôr encargo algum sobre vocês. Encargo que nem nós e nem os nossos pais puderam suportar. No livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 em diante, ele diz assim: ninguém vos julgue ao seu bel prazer, por causa dos dias de festa, por causa dos dias de lua ou por causa dos sábados, que são sombra das coisas. E a imagem, o corpo que faz a sombra é Cristo. Ninguém te julgue pelo teu comer, pelo teu beber, ou por causa de dias de festas, dias de lua, ou por causa de sábado. Porque a lei, ela manda guardar sábado, a lei manda guardar dias, a lei manda você guardar dias de festas, promover festas. Mas no Novo Testamento, a doutrina de Cristo, ele fala que ninguém tem direito de julgar você a respeito disso. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, para tornar justo todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 4 em diante, ele diz: o fim da lei, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, no livro de Romanos, no capítulo 14, ele fala a respeito de comida e fala também a respeito de sábado. Eu quero abrir aqui e quero ler para você o livro de Romanos, no capítulo 14, a respeito disso, falando sobre comida, falando sobre os sábados, os dias de festas. Romanos, capítulo 14, se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir e conferir junto conosco se é isso mesmo que a Escritura fala. Romanos 14, versículo 1. Ora, quanto àquele que está enfermo na fé, não receba ele com contendas sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer e o outro, que é fraco, só come legumes. Um crê que de tudo se pode comer, o outro, que é fraco, só come legumes. Se você acredita que você não pode comer de tudo, você é fraco, ele está dizendo aqui. Uns creem que de tudo se pode comer, mas o outro, que é fraco, só come legumes. Aquele que come não despreza o que não come, e aquele que não come, não julgue aquele que come. Versículo 5. Um faz diferença entre dia, e para outros é igual todos os dias.
Cada um esteja inteiramente seguro naquilo que acredita. Cada um esteja inteiramente seguro naquilo que acredita. Aquele que faz caso do dia, para Deus o faz. E aquele que não faz, para Deus não faz. Cada um esteja inteiramente seguro naquilo que acredita. Ele não está falando aqui que ninguém é obrigado a guardar dias de festa, ninguém é obrigado a guardar sábado. Para uns é santo o sábado, mas para outros é igual todo dia. Cada um esteja inteiramente seguro naquilo que acredita. Depois ele termina o versículo dizendo assim: se você tem fé, tenha para ti mesmo diante de Deus, porque é bem-aventurado um homem que não se condena naquilo que aprova. Então, se eu aprovo, que para mim são iguais todos os dias, então, quem é você para me condenar? Quem és tu para condenar o servo alheio? Ninguém tem direito disso. Se você tem fé, tenha para ti mesmo diante de Deus. Você é bem-aventurado se você não se condena naquilo que você faz, naquilo que você aprova. Porque tudo que não vem da fé é pecado. Ficar andando em dúvida é pecado. Então, essa doutrina de sábado, de ter que guardar sábado, isso daí é doutrina passada, doutrina de Velho Testamento. A Bíblia ela fala que a lei, o antigo mandamento, ele foi abrogado por causa da sua inutilidade e fraqueza. Hebreus 7, 14, 15, 16. O antigo mandamento é abrogado por causa da sua inutilidade e fraqueza, de sorte que recebemos uma nova esperança pela qual nos achegamos a Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, apóstolo Paulo disse: ele nos tornou capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque o ministério da morte, cravado com letras em pedras, se ele veio em glória, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito. No versículo 14 ele fala: mas os seus sentidos ficaram embotados, e até hoje o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração daqueles que leem, daqueles que creem nele. E ele estava falando a respeito da lei cravada em pedras. Estava falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. Alguém pode dizer o seguinte: ah, mas então agora nós vamos matar, nós vamos roubar, nós vamos adulterar, porque não tem mais lei? A resposta é não. Jesus trouxe um novo mandamento. João 13:35 ele disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu amei vocês. Esse é o mandamento. Essa é a lei. No livro de Gálatas, capítulo 3, ele fala, Gálatas, capítulo 5, ele diz: o amor é o cumprimento da lei. No livro de Romanos, no capítulo 13, ele também diz a respeito disso: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Se existe algum outro mandamento, se existe algum outro mandamento, se existe sábado, se existe não matar, não roubar, tudo em uma só palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você quiser anote também isso em casa, para você estar lendo. Olha o que ele fala a respeito de comida. Abre lá, 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que ele diz: nos últimos dias, homens apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Nos últimos dias, alguns homens apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus preparou para os fiéis, a fim de serem recebidos com ações de graça. Porque toda criatura é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela nossa oração é santificado todo o alimento. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro que isso é doutrina de demônio. E ele estava dizendo aqui que nos últimos dias pessoas vão se apostatar da fé, da vontade de Deus, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Doutrina que não tem nada a ver com a verdade. Doutrina que não tem nada a ver com aquilo que Cristo ensinou, com aquilo que Cristo falou. Aleluia. Nos últimos dias, alguns vão apostatar da fé. Que esse não seja você e que também não seja eu que vou apostatar da fé.
dando ouvido à conversa de demônio. Esse negócio de não pode comer carne de porco, não pode comer peixe de couro. Isso é doutrina de demônio, irmão. E se você não quiser comer, você manda aqui para minha casa que nós vamos comer. Você pode comer até urubu se quiser. A Bíblia diz que toda criatura é boa, não tem nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, se quiser, até urubu é lícito. Você pode comer. Não tem nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela nossa oração é santificado todo alimento. Aleluia! Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pela verdade que está em Cristo, graças a Deus que Cristo ele veio e nos resgatou das maldições da lei, como está escrito lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou das maldições da lei. Gálatas 3, versículo 10, ele diz: todo aquele que está debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Se você quer andar na lei, você vai ter que cumprir tudo que está escrito nela. No versículo 11 ele diz: é evidente que nenhum homem será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E a lei não é da fé. A lei não é da fé. Mas o homem que fizer estas coisas, ou seja, ou fé ou lei, por elas ele vai viver. Então está na sua mão escolher como você quer viver. Se você quer viver pela lei, se você quer viver pela fé em Cristo, nas palavras de Jesus. Romanos 10, 17, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A fé, ela é gerada em Cristo, nas suas palavras e no conhecimento que ele trouxe acerca da divindade. E nos próximos dias, nós vamos estar falando sobre algumas outras doutrinas também. Vamos estar falando a respeito de campanhas de oração nas igrejas, vamos estar falando a respeito de despacho nas igrejas, vamos estar falando a respeito de pessoas lá levando dinheiro na igreja para tentar ser abençoado, para tentar receber alguma coisa. Vamos falar a respeito de dinheiro na igreja, vamos falar a respeito de orações ineficientes, vamos falar a respeito também sobre bater palma na igreja, vamos falar a respeito de batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, o que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos estar falando também sobre cura divina. Vamos estar falando também da autoria de Deus com relação à morte, com relação à enfermidade, com relação a acidente, crianças morrendo, né? As pessoas estão aí falando por aí que Deus mata as pessoas, que Deus ele é bandido, ele rouba também, que Deus ele mata criança, que Deus causa acidente, que Deus faz empresa falir, que Deus faz empresa quebrar, que Deus trata com o seu povo pesando a mão sobre eles. Então nós vamos falar sobre tudo isso, vamos estar falando sobre doutrina durante esses dias. Nós contamos com a sua audiência, contamos com você junto conosco, para a gente poder estar falando, meditando a respeito da palavra de Deus, para a gente poder estar trazendo iluminação, luz para o nosso entendimento, né? Para a gente poder estar edificando a nossa fé na vontade de Deus, para a gente poder experimentar a vontade de Deus, né? Não tem como a gente experimentar a vontade de Deus se a gente não crê na vontade de Deus, se a gente não conhecer a vontade de Deus. A fé ela só existe quando a vontade do nosso Criador é conhecida. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós podemos crer nela, nós podemos usufruir dela, nós podemos confessar ela e ver ela operando nas nossas vidas. Aleluia! Deus conta com você, Deus conta com a tua fé. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, conheça a palavra de Deus, conheça a vontade de Deus, creia nela e vença o mundo. Seja abençoado, então, praticando essas verdades, praticando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, com a certeza de que essa palavra poderosa vai produzir muitos frutos na sua vida e na sua família. Queremos convidar vocês para estar conosco também nos nossos cultos na Igreja Evangélica Verbo da Vida, todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19h30. Até o próximo programa. Tchau, tchau!